Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, reconhecendo que este é o dia que o Senhor fez. Assim como está escrito no livro de Salmos capítulo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por isso, antes de qualquer pedido, nós declaramos que este dia é abençoado, separado e guardado pelas Tuas mãos. Senhor, consagramos as primeiras palavras desta oração a Ti. Entregamos o nosso amanhecer, as nossas escolhas, os nossos pensamentos e cada passo que daremos ao longo deste dia. Que a Tua luz brilhe sobre nós desde o primeiro instante. Que toda a escuridão, toda a preocupação e todo o medo sejam dissipados pela Tua presença. Pai, visita cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Talvez muitos tenham acordado cansados, aflitos, com o coração apertado por causa de problemas na família, no trabalho ou na vida financeira. Mas hoje nós declaramos que a esperança está sendo renovada. A Tua palavra diz no livro de Lamentações, capítulo 13, versículos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. E é nessa promessa que nós nos firmamos. Senhor, que este dia seja marcado por portas que se abrem, por respostas que chegam e por milagres que começam a acontecer. Prepara encontros divinos, coloca as pessoas certas em nosso caminho e afasta tudo aquilo que não vem de Ti. Dá-nos sabedoria para falar, paciência para esperar e coragem para agir. Nós declaramos que este será um dia de paz dentro da nossa casa. Que toda palavra dura seja substituída por palavras de amor. Que todo conflito seja transformado em reconciliação. Que o Teu Espírito Santo visite cada lar representado aqui, trazendo harmonia, união e compreensão. Pai, guarda a nossa mente. Livra-nos de pensamentos negativos, de acusações e de mentiras que tentam nos paralisar. Nós escolhemos confiar na Tua promessa que está no livro de Provérbios, capítulo 13, versículos 5 e 6, que diz para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Endireita, Senhor, o nosso caminho hoje. Abençoa o nosso sair e o nosso entrar. Abençoa o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos e sonhos. Mesmo que existam desafios, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nenhuma notícia negativa, nenhuma palavra contrária e nenhuma adversidade tenha poder para roubar a alegria que vem de Ti. Neste início de oração, nós declaramos que este dia será diferente. Não porque somos fortes, mas porque o Senhor é poderoso. Não porque merecemos, mas porque a Tua graça nos alcança. Derrama sobre nós a Tua presença, a Tua unção e a Tua paz que excede todo o entendimento. Se você crê que Deus já está abençoando o seu dia neste momento, deixe o seu amém nos comentários e declare com fé: o meu dia pertence ao Senhor. Pai querido, continuamos esta oração colocando diante de Ti a nossa vida financeira, os nossos projetos e tudo aquilo que envolve a nossa prosperidade. Nós sabemos que prosperidade não é apenas dinheiro, mas é viver debaixo da Tua bênção, com dignidade, paz e provisão suficiente para nós e para nossa família. A Tua palavra diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e versículo 12, que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das nossas mãos. Hoje nós tomamos posse dessa promessa. Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Abençoa cada esforço, cada currículo enviado, cada porta que estamos tentando abrir. Pai, muitos que estão orando agora enfrentam dificuldades financeiras. Alguns estão endividados, outros estão desempregados, outros trabalham muito e mesmo assim sentem que nunca é suficiente. Mas nós declaramos que o Senhor é o nosso provedor. Assim como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4 e versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus. Supre, Senhor, cada necessidade, que toda escassez seja repreendida, que toda mentalidade de miséria e derrota seja quebrada em nome de Jesus. Coloque em nosso coração sabedoria para administrar aquilo que já temos. Ensina-nos a sermos fiéis, organizados e responsáveis. Que não falte pão sobre a nossa mesa, que não falte recurso para pagar as contas, que haja sempre provisão em nosso lar. Senhor, se houver portas fechadas, abre.
Se houver oportunidades escondidas, revela. Se houver pessoas que possam nos ajudar, conecta-nos a elas. Dá-nos criatividade, estratégia e direção. Que a tua mão esteja sobre os nossos negócios, sobre as nossas vendas, sobre os nossos investimentos, sobre cada decisão que envolve dinheiro. A tua palavra diz no livro de Salmos, capítulo 1 e versículo 3, que aquele que medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e tudo quanto fizer prosperará. Nós queremos ser essa árvore, Senhor, firmados em Ti, enraizados na Tua presença, dando frutos no tempo certo. Que a prosperidade que o Senhor derrama sobre nós não nos afaste de Ti, mas nos aproxime ainda mais. Que possamos abençoar outras pessoas, ajudar quem precisa, contribuir com a Tua obra e ser instrumentos de generosidade. Ensina-nos a prosperar com humildade e gratidão no coração. Nós declaramos que tempos de crescimento estão chegando. Declaramos que a vergonha será substituída por honra, que a dívida será substituída por provisão e que a preocupação será substituída por confiança. O Senhor é dono do ouro e da prata, e nada foge do teu controle. Hoje entregamos a Ti a nossa vida financeira e confiamos que grandes testemunhos de provisão e prosperidade nascerão a partir desta oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai de amor, neste momento nós colocamos diante de Ti a nossa saúde. O Senhor conhece cada dor, cada diagnóstico, cada exame, cada enfermidade escondida e cada lágrima derramada em silêncio. Nada passa despercebido aos Teus olhos. A Tua palavra declara no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, porque Te restaurarei a saúde e curarei as Tuas feridas, diz o Senhor. Nós nos apegamos a essa promessa. Senhor, restaura a saúde de quem está enfermo. Toca agora no corpo, na mente e no coração de cada pessoa que ora conosco. Se houver dores físicas, inflamações, doenças crônicas ou qualquer tipo de enfermidade, que o Teu poder visite esse corpo agora. Nós cremos no que está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, que disse: pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus já levou sobre si as nossas dores. Por isso, declaramos cura em nome de Jesus. Pai, também apresentamos diante de Ti as feridas emocionais. Há pessoas lutando contra a ansiedade, tristeza profunda, medo e até pensamentos de desistência. Senhor, traz paz à mente, traz equilíbrio às emoções. Que todo espírito de opressão seja repreendido agora. Que a Tua presença enche o coração de esperança. Visita, Senhor, aqueles que estão internados em hospitais, aqueles que aguardam resultados de exames, aqueles que estão passando por tratamentos difíceis. Dá força, dá ânimo e renova as energias. Que cada medicamento seja potencializado pelo Teu poder. Que cada médico seja instrumento em Tuas mãos. A Tua palavra diz no livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, que o Senhor sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Liga, Senhor, as feridas invisíveis que ninguém vê. Cura traumas do passado, decepções, rejeições e dores que ainda machucam por dentro. Nós declaramos que a saúde está sendo restaurada, que a vitalidade está voltando, que o desânimo está dando lugar à força, que o cansaço está sendo substituído por renovação, que o Teu sopro de vida está entrando agora onde havia fraqueza. Pai, nós confiamos que o Senhor continua sendo o Deus que cura, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa o tamanho da enfermidade, o Teu poder é maior. Não importa o tempo da dor, a Tua promessa permanece. Recebe, Senhor, essa oração e manifesta o Teu milagre. Que testemunhos de cura surjam a partir deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós permanecemos diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Neste momento, entramos em um clamor mais profundo por libertação, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém vê. O Senhor enxerga as prisões invisíveis, os medos escondidos, as correntes emocionais e espirituais que tentam impedir o avanço dos Teus filhos. Pai, existem pessoas orando agora que sorriem por fora, mas por dentro estão cansadas de lutar. Pessoas que tentam mudar, mas sentem que algo sempre as puxa para trás. Há batalhas na mente, pensamentos repetitivos, acusações constantes, lembranças dolorosas do passado que insistem em voltar. Mas hoje nós declaramos que o Teu poder é maior do que qualquer prisão.
A tua palavra diz no livro de Salmos, capítulo 34 e versículo 17, que os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E é isso que estamos fazendo agora, Senhor. Estamos clamando. Livra-nos das angústias que tiram o nosso sono. Livra-nos das opressões que apertam o peito. Livra-nos da sensação de estar preso em ciclos que nunca se quebram. Em nome de Jesus, toda corrente espiritual seja despedaçada agora. Se houver vícios que escravizam, que o Senhor conceda força sobrenatural para romper com eles. Se houver dependências emocionais que machucam, que o Senhor traga libertação e equilíbrio. Se houver laços de pecado que prendem a alma, que o teu perdão limpe e restaure completamente. A tua palavra declara no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Por isso, Pai, nós entendemos que muitas batalhas são espirituais. Repreende toda influência maligna. Cancela todo o plano do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. Que toda palavra negativa lançada contra nós perca o efeito agora. Que toda maldição hereditária seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Se houve no passado pactos, decisões erradas ou caminhos que abriram brechas, nós pedimos perdão e declaramos que hoje escolhemos andar na tua luz. Senhor, visita também a mente, porque há prisões que começam nos pensamentos. Pensamentos de incapacidade, de rejeição, de fracasso. Pensamentos que dizem que não vamos conseguir, que não somos bons o suficiente, que nunca vamos mudar. Mas a tua palavra diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Renova nossa mente agora. Senhor, que toda confusão mental seja dissipada. Que toda opressão psicológica seja desfeita. Que a paz que excede todo o entendimento, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4 e versículo 7, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Pai, entra também nas áreas mais profundas da nossa história. Cura traumas da infância, rejeições antigas, palavras duras que marcaram a nossa identidade. Liberta-nos da necessidade de aprovação constante. Liberta-nos do medo de recomeçar. Liberta-nos do passado que insiste em nos definir. Se há relacionamentos que aprisionam, dá-nos discernimento. Se há ambientes que nos afastam da tua presença, mostra-nos com clareza. Dá coragem para cortar aquilo que precisa ser cortado. Dá força para permanecer firme naquilo que é correto. Nós declaramos que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, como está escrito no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 17. E o teu Espírito está aqui agora. Está visitando cada lar, cada quarto, cada coração. Está quebrando correntes invisíveis. Está trazendo leveza onde havia peso. Está trazendo clareza onde havia confusão. Pai, que a libertação não seja apenas momentânea, mas definitiva. Que haja mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de direção. Que possamos sair desta oração diferentes, mais fortes, mais conscientes e mais firmes na fé. Hoje declaramos, não seremos mais prisioneiros do medo. Não seremos mais escravos do passado. Não seremos mais dominados por vícios ou mentiras. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos chamados para viver em liberdade. Que uma paz profunda invada agora cada coração. Que lágrimas de alívio sejam derramadas. Que haja uma sensação clara de que algo foi quebrado no mundo espiritual. Porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Nós recebemos a libertação completa, total e duradoura. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, depois de clamarmos por libertação, nós agora levantamos um clamor por proteção. Porque sabemos que, mesmo sendo livres, ainda caminhamos em um mundo cheio de desafios, perigos e batalhas. Por isso, precisamos da tua mão poderosa nos guardando a cada instante. Senhor, coloca sobre nós o teu escudo. Assim como está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Nós cremos nessa promessa. Envia os teus anjos ao nosso redor, que eles nos protejam ao sair de casa, ao entrar, ao trabalhar, ao dirigir, ao caminhar pelas ruas. Guarda-nos de acidentes, de assaltos, de enfermidades repentinas e de todo tipo de violência. Livra-nos de pessoas mal intencionadas. Livra-nos de decisões precipitadas que podem trazer consequências negativas.
Dá-nos discernimento espiritual para perceber perigos antes mesmo que eles se aproximem. Pai, cobre a nossa casa com teu sangue precioso. Que nenhum mal entre por nossas portas. Que nenhum espírito de divisão, briga ou confusão encontre espaço em nosso lar. Que haja paz nas conversas, respeito nas atitudes e amor nas palavras. A tua palavra declara no livro de Isaías capítulo 54 e versículo 17 que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E nós tomamos posse dessa promessa. Se houver planos sendo feitos contra nós, que sejam frustrados. Se houver inveja, que seja anulada. Se houver perseguição, que seja transformada em testemunho. Protege também a nossa mente, Senhor, porque muitas vezes o maior ataque não é físico, mas emocional. Guarda-nos da ansiedade excessiva, do medo constante e das notícias que tentam nos paralisar. Que a tua paz reine dentro de nós, mesmo quando o mundo ao redor parece agitado. Estende a tua proteção sobre nossos filhos, nossos pais, nossos familiares e amigos. Que todos estejam debaixo da tua sombra. Que nenhuma doença grave, nenhum acidente inesperado e nenhuma tragédia se aproxime de nós. Colocamos cada pessoa que amamos nas tuas mãos. Pai, protege também os nossos projetos e sonhos. Livra-nos de sabotagens, de enganos e de falsas promessas. Que cada passo que dermos seja guiado por ti. Se algo não for da tua vontade, fecha a porta. Se for da tua vontade, abre com clareza e confirmação. Nós declaramos que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, como está escrito no livro de Salmos capítulo 91 e versículo 1. E quem está debaixo da tua proteção não precisa viver dominado pelo medo. Senhor, que essa proteção não seja apenas para hoje, mas contínua. Que possamos sentir a tua presença como uma muralha ao nosso redor. Que, mesmo diante de desafios, possamos caminhar confiantes, sabendo que o Senhor vai à nossa frente. Se você crê que Deus está protegendo a sua vida e a sua família neste momento, deixe seu amém nos comentários e declare: eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor. Pai amado, depois de clamarmos por proteção, nós agora pedimos algo que sustenta todas as outras áreas da nossa vida: o fortalecimento da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. E nós queremos viver uma fé viva, firme e constante. Senhor, existem momentos em que a nossa fé se abala, momentos em que as circunstâncias parecem maiores do que as promessas, situações que nos fazem questionar, que nos fazem sentir pequenos diante dos desafios. Mas hoje nós pedimos: fortalece a nossa confiança em Ti. Aumenta a nossa fé, assim como os discípulos pediram a Jesus no livro de Lucas capítulo 17 e versículo 5. Nós também clamamos: Senhor, aumenta-nos a fé. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a esperar mesmo quando tudo parece demorar. Ensina-nos a permanecer firmes mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Pai, que a nossa fé não dependa apenas de milagres visíveis, mas da certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. A tua palavra declara no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, que andamos por fé e não por vista. Ajuda-nos a viver essa verdade. Que não sejamos guiados apenas pelo que vemos ou sentimos, mas pela convicção de que o Senhor está agindo no invisível. Renova o nosso prazer pela tua presença. Dá-nos fome pela tua palavra. Que possamos separar tempo para orar, para meditar nas Escrituras, para ouvir a tua voz. Que a nossa vida espiritual não seja superficial, mas profunda e verdadeira. Senhor, se houve frieza espiritual, reacende o fogo. Se houve afastamento, traz de volta para perto. Se houve decepção com pessoas ou situações dentro da caminhada cristã, cura o coração e restaura a alegria da salvação. Assim como está escrito no livro de Salmos capítulo 51, versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Fortalece-nos para resistir às tentações. Dá-nos firmeza para dizer: não há o que desagrada a ti. Que a nossa fé não seja apenas palavras, mas atitudes. Que possamos refletir o teu caráter em nossas escolhas diárias. Pai, quando vierem ventos contrários, que estejamos firmados na rocha.
Que a nossa casa espiritual seja construída sobre fundamento sólido, como ensina o livro de Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, onde aquele que ouve a palavra e a prática é comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, os rios e os ventos, mas ela não caiu. Que assim seja a nossa vida, inabalável, não porque somos fortes, mas porque estamos firmados em Ti. Senhor, derrama sobre nós um novo ânimo espiritual. Que esta oração marque um recomeço na nossa caminhada contigo. Que possamos sair daqui mais convictos, mais confiantes e mais apaixonados pela Tua presença. Nós declaramos que a nossa fé está sendo renovada, fortalecida e aprofundada. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, neste momento nós colocamos diante de Ti a nossa família. Porque depois da fé fortalecida, nós entendemos que a família é um dos maiores presentes que o Senhor nos deu. E também sabemos que é uma das áreas mais atacadas. Senhor, visita cada lar representado nesta oração. Entra nas casas onde há silêncio por causa de mágoas antigas. Entra nos lares onde existem discussões constantes, palavras duras e distanciamento emocional. Traz reconciliação onde houve afastamento. Traz perdão onde houve erro. A Tua palavra diz no livro de Josué capítulo 24 e versículo 15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos essa verdade sobre a nossa família. Que cada membro da nossa casa seja alcançado pela Tua presença. Que haja transformação de dentro para fora. Pai, restaura casamentos que estão abalados. Onde o amor esfriou, reacende. Onde a comunicação falhou, ensina a dialogar. Onde houve traição, traz arrependimento verdadeiro e cura profunda. Onde existe vontade de desistir, traz força para lutar pelo que o Senhor uniu. A Tua palavra declara no livro de Efésios capítulo 4 e versículo 32 que devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Ensina-nos a perdoar, porque muitas vezes a prisão dentro da família é o orgulho. Que o orgulho caia por terra agora. Senhor, visita também os filhos. Guarda as crianças e os jovens deste mundo cheio de influências negativas. Livra-o de amizades que afastam do Teu caminho. Dá sabedoria aos pais para orientar com equilíbrio, amor e firmeza. Que dentro de cada casa haja diálogo, respeito e temor ao Senhor. Restaura relacionamentos entre pais e filhos. Se houve ausência, aproxima. Se houve palavras que feriram, cura. Se houve rejeição, traz aceitação. Que nenhum filho se sinta sozinho. Que nenhum pai ou mãe se sinta incapaz. Pai, também entregamos a Ti os familiares que estão afastados da Tua presença. Aqueles que já conheceram a verdade, mas hoje estão distantes. Aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Nós cremos na promessa que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós declaramos salvação sobre a nossa família. Que esta oração seja um marco de mudança. Que o ambiente espiritual da nossa casa seja transformado. Que haja mais oração, mais união, mais compreensão. Que possamos nos apoiar uns aos outros em vez de nos ferir. Senhor, faz da nossa família um testemunho vivo do Teu amor. Que as pessoas ao nosso redor percebam a diferença. Que haja paz onde antes havia tensão. Que haja alegria onde antes havia tristeza. Nós entregamos a nossa família em Tuas mãos, confiando que o Senhor está restaurando cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós continuamos esta oração colocando diante de Ti as nossas decisões. Porque muitas vezes não sabemos qual caminho seguir. As escolhas se parecem pequenas, mas trazem grandes consequências. Há decisões que podem mudar o rumo da nossa vida. Por isso, nós pedimos a Tua direção. Senhor, não queremos andar guiados apenas pela emoção ou pela pressa. Não queremos decidir baseado somente no medo ou na opinião das pessoas. Queremos ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Dirige os nossos passos, Pai. Se estamos diante de uma decisão profissional, mostra com clareza o que devemos fazer. Se é hora de esperar, dá-nos paciência. Se é hora de agir, dá-nos coragem. Se há portas que parecem boas, mas não são da Tua vontade, fecha-as sem que nos cause dano. E se houver portas certas, abre de maneira que ninguém possa impedir. Pai,
Também colocamos diante de Ti as decisões relacionadas aos nossos relacionamentos. Se estamos confusos, traz discernimento. Se estamos inseguros, traz paz. Que não sejamos conduzidos pela carência, mas pela Tua direção. A Tua palavra declara no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós pedimos sabedoria agora. Sabedoria para falar, para agir, para esperar e até para dizer não quando for necessário. Senhor, livra-nos de decisões precipitadas. Livra-nos de agir por impulso. Muitas vezes a ansiedade nos faz correr na frente do Teu tempo. Ensina-nos a confiar no Teu relógio. Ensina-nos que o tempo do Senhor é perfeito. Se houver confusão na nossa mente, traz clareza. Se houver muitas vozes ao nosso redor, ajuda-nos a reconhecer a Tua voz acima de todas. Como está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 27, as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, e Tu as conheces, e elas te seguem. Nós queremos ouvir e seguir a Tua voz. Pai, guia também os nossos projetos futuros. Colocamos diante de Ti nossos sonhos, metas e planos. Se estiverem alinhados com a Tua vontade, confirma com paz no coração. Se não estiverem, molda-os conforme Teu propósito. Que cada decisão tomada a partir desta oração seja marcada por sabedoria e equilíbrio. Que possamos olhar para trás no futuro e dizer: valeu a pena confiar no Senhor. Nós entregamos os nossos caminhos, escolhas e direções nas Tuas mãos. E declaramos que o Senhor está nos guiando por veredas de justiça, por amor do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, ao nos aproximarmos do final desta oração, nós colocamos diante de Ti o nosso futuro. Porque muitos vivem preocupados com o amanhã. Há incertezas, notícias difíceis, desafios que parecem crescer a cada dia. Mas hoje nós escolhemos renovar a nossa esperança. Senhor, existem pessoas orando agora que já enfrentaram tantas decepções que têm medo de acreditar novamente. Pessoas que já tentaram, já lutaram, já confiaram, mesmo assim se frustraram. Mas a Tua palavra diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que o Senhor é quem sabe os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nós nos agarramos a essa promessa. Pai, renova a esperança dentro do nosso coração. Onde houve desânimo, sopra ânimo novo. Onde houve vontade de desistir, planta perseverança. Onde houve fracasso, prepara recomeço. Que possamos entender que uma queda não define a nossa história, porque o Senhor ainda está escrevendo cada capítulo da nossa vida. A Tua palavra declara no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que não entendemos, mesmo as dores que nos marcaram, o Senhor pode transformar em aprendizado e crescimento. Nada está perdido quando está nas Tuas mãos. Senhor, ajuda-nos a não viver dominados pelo medo do futuro. O medo paralisa, mas a fé nos faz avançar. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor já está no nosso amanhã, que antes mesmo de chegarmos lá, o Senhor já preparou o caminho. Se houver portas que ainda não se abriram, ensina-nos a esperar com confiança. Se houver promessas que parecem demoradas, fortalece o nosso coração para não desanimar. Assim como está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renova as nossas forças, Pai. Que o nosso coração não esteja preso ao passado nem ansioso pelo futuro, mas confiante no Deus que governa todas as coisas. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, crendo que cada etapa faz parte de um propósito maior. Pai, nós declaramos que o nosso amanhã está guardado em Tuas mãos. Que a nossa história não será marcada pela derrota, mas pela superação. Que não seremos conhecidos pelos nossos fracassos, mas pelos testemunhos que ainda vamos contar. Que a esperança volte a brilhar nos olhos de quem está ouvindo esta oração agora. Que a fé volte a pulsar forte no coração. Que o medo perca espaço e a confiança cresça. Nós confiamos que dias melhores estão sendo preparados. E mesmo que hoje ainda existam desafios, nós cremos que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas não ao fim da Tua presença, porque sabemos que o Senhor permanece conosco depois que as palavras terminam. E agora,
Antes de qualquer outro pedido, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo dia que começou debaixo da tua bênção. Obrigado pela prosperidade que o Senhor está liberando. Obrigado pela cura que já começou a acontecer. Obrigado pela libertação que foi declarada. Obrigado pela proteção que está nos guardando. Obrigado pela fé renovada, pela família restaurada, pela direção nas decisões, pela esperança reacendida. A tua palavra diz no livro de 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E hoje nós escolhemos agradecer em tudo. Mesmo antes de ver completamente, nós agradecemos. Mesmo antes da resposta chegar, nós agradecemos. Mesmo no meio do processo, nós declaramos gratidão. Pai, consagramos a Ti a nossa vida por inteiro. Não apenas uma parte, não apenas os momentos bons, mas tudo o que somos e temos. Entregamos nossos sonhos, nossos medos, nossos planos e nossos desafios. Que a nossa vida seja instrumento nas Tuas mãos. Que possamos viver de forma que Te agrade. Que as nossas palavras reflitam amor. Que as nossas atitudes reflitam caráter. Que as nossas escolhas reflitam fé. Ensina-nos a ser luz onde houver escuridão. Ensina-nos a ser sal onde houver indiferença. Senhor, se em algum momento falharmos, lembra-nos da Tua graça. Se tropeçarmos, levanta-nos. Se nos sentirmos fracos, fortalece-nos. Porque a Tua palavra declara no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 9, que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é na nossa limitação que a Tua força se manifesta. Nós entregamos o nosso futuro nas Tuas mãos. Declaramos e confiamos plenamente em Ti. Que a partir desta oração, viveremos com mais consciência da Tua presença, com mais dependência da Tua direção e com mais gratidão no coração. Que cada pessoa que orou até aqui sinta agora uma paz profunda. Que haja convicção de que o Senhor ouviu cada palavra. Que haja certeza de que o céu se move quando um filho ora com fé. Pai, recebe essa oração como um ato de amor, confiança e entrega. Nós Te louvamos, Te exaltamos, Te glorificamos, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Se você chegou até aqui e crê que Deus está agindo em todas as áreas da sua vida, deixe seu amém nos comentários e compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a presença do Senhor hoje.